essa noite de ouvir o nosso ensinamento. Muito obrigado, grupo coral. Cantou de novo, vamos dizer que a ira do Senhor está a vir. Escapa, foge essa ira do Senhor. A vida que estamos a vivendo é uma vida passageira de pouco tempo. Há muitas pessoas que cada um conhecia, mas não existe nesse momento. Mas você que está no Senhor, fica firme. Guarda a salvação até a vinda do Senhor. A nossa aula que estamos a ter hoje, o nosso tema aqui é os dons do Espírito Santo, do 1 Coríntios 12, 8, 11. Falamos acerca de novos dons, esses novos dons divididos em 3 grupos, e cada grupo com 3 dons. Iniciamos a nossa lição com os dons de revelação, que é o primeiro grupo, onde encontramos a palavra da sabedoria, palavra da ciência, o conhecimento, discernimento do Espírito. E o segundo grupo, que dons de poder, onde também encontramos dons de cura, o dom de curar, operação de milagre e a fé. Na semana passada, quarta-feira, paramos aí. Hoje vamos entrar no terceiro grupo, que é o grupo do dom de poder. Aliás, dons de inspiração. Dons de inspiração. Aí encontramos 3 dons nesse grupo. Temos variedade de língua, interpretação de línguas e profecia. Estamos juntos? Estamos juntos? Aí é a última parte desse dons, onde vamos falar hoje acerca de dons de inspiração. E primeiro, onde encontramos variedade de línguas, e interpretação de línguas e profecia. Espero que estamos a andar juntos. Nesse dom de inspiração, o primeiro ponto que vamos hoje, o A, variedade de línguas. Variedade de língua é o dom dado por Espírito Santo a uma pessoa falar em línguas. Amém? Já ouvimos na igreja as pessoas falar de língua que não é a nossa língua materna, que não é a língua que nós sabemos da escola ou de onde. Até muitas pessoas admiram a olhar o que está acontecendo. E nós somos primeiros também no dia de Pentecostes, as pessoas também admiraram. Mas nós, como a igreja, e a igreja pentecostal, não devemos admirar muito, porque nós cremos ao Senhor e ao poder do Espírito Santo. É a promessa de toda a igreja. Nessa parte de dons, aqui mesmo nessa variedade de línguas, vamos aprender uma pequena coisa, e vamos falar acerca de 3 coisas aí, 3 ou 4, rapidamente. Mas antes, devemos ter uma diferença. Amém? Quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo,
O sinal principal é falar o quê? Em línguas. Sabemos disso, não é? Sabemos? Esse é um sinal principal. Falar. Pode não falar muito tempo. Pode até falar 1 hora. Pode falar 10, 5 minutos, 1 minuto. Mas é um dos sinais ser que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Amém. Mas esse sinal não significa o dom do Espírito Santo. Não é? Não significa. No dia de Pentecostes, todos foram batizados no Espírito Santo. Amém. Mas não são todos que continuaram com esse dom de falar em línguas. Só pode ser batizado no Espírito Santo e acabou. Ficar assim, passar assim outros, nem falar mais em línguas. Porque não é dom dele. Amém. Mas, vou dizer então, quando as pessoas... Não, esse é o Espírito Santo. Ele dá segundo a sua vontade. Estamos juntos? Então, nas igrejas, podemos ver as pessoas que não falam em língua. Não podemos dizer que aquele não foi batizado no Espírito Santo ou não tem Espírito Santo. Não. É claro, não é? Jovem, estamos juntos. São as coisas diferentes. Como iniciei a dizer, uma pessoa quando recebe Jesus Cristo, nasce de novo, esse já tem Espírito Santo. Talvez ele não falou em língua nenhum dia, mas você que nasceu de novo, que mudou, que recebeu uma transformação, você já tem um Espírito Santo. Mas não foi batizado no Espírito Santo, mas tem Espírito Santo. O batismo é outra coisa. Uma pessoa que nasceu de novo tem Espírito Santo, mas o batismo é outra coisa. Amém. É a mesma coisa uma pessoa que recebe Jesus Cristo. Já é de Cristo. Aquele batismo que leva na água não lhe faz ser cristão. Ele está a cumprir, mas ele já é uma pessoa que já recebeu Jesus. Se a trombeta soar antes de entrar nas águas, vai ao céu, porque ele já recebeu. Uma pessoa também que recebeu Jesus Cristo já tem Espírito Santo. Então, o batismo vem dar o poder. Esse vamos tocar um pouco no domingo. Porque amanhã vamos lembrar a sessão, dia que Jesus foi ao céu. Depois de 40 dias de Páscoa. Mas, então, eu queria só dar essa pequena diferença. Então, batismo é uma coisa, é um sinal. As pessoas que foram batizadas, muita coisa aí, o Espírito Santo, falaram em línguas. Então, nem todos continuam a falar em língua depois do batismo do Espírito Santo. Aquele que tem já o dom, pode continuar a falar. Então, o primeiro ponto dessa variedade de língua, estas línguas podem ser língua falada pelas pessoas. Amém. Uma pessoa pode falar em língua em Kirundi, em Xangana, em português, inglês. Estamos juntos? Em chineses, língua árabe, pode falar. Ato capítulo 2, vamos confirmar essas. Ato capítulo 2, versículo 4 a 6.
capítulo 2, versículo 4 a 6, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possua de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar a sua própria língua. Cada um ouvia a sua própria língua. Então, a falar em línguas é possível em todas as línguas. Pode ser falado em língua que as pessoas falam. Amém? Né? Mas não vai nas igrejas dizer, hoje eu vou falar em língua em Kirundi. Você está a fazer outras coisas diferentes. Vamos continuar a ouvir isso aí. Ou pode ser as línguas não faladas aqui na terra. Língua aqui no meio da terra. Pode ser. Alguém falou, ninguém entendeu nada. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e do anjo. Podemos parar aí mesmo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos... Então, alguém pode falar a língua dos anjos e ninguém entender. É por isso que falar em línguas, ninguém deve aprender. Eu quero aprender já a falar em língua. Vamos começar 1, 2, 3, aprender. Algumas pessoas da igreja já ouviram dizer assim. Nós todos vamos começar então a falar em língua. Nós todos vamos começar. Não, a Bíblia não mostra nenhum sítio onde a igreja disser que vamos nós todos orar em línguas. Não. Porque era uma inspiração. É o poder que chegava, que chega sem ninguém dizer que para agora já posso falar em línguas. De repente, espontâneo. A língua que é dada pelo Espírito Santo. Porque muitas vezes mesmo a pessoa que fala não pode entender o que está dizendo. Amém? Não pode. É aí que mostra a grandeza de Deus. Você já viu o bebê quando fala bebê? Bebê fala, mas não, também não sabe o que está dizendo. E mãe também pode não saber. Então, essa é a grandeza de Deus. Só que fala, pode não entender o que está falando, porque não é outra língua, por ser língua do céu. Então, 1 Coríntios, vamos dizer coisa. 1 Coríntios lá, o que diz, só a palavra do Senhor. 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. O que ora é o espírito. Mas a minha mente fica infrutífera. Porque não depende de mim, mas depende do Espírito Santo. Aí mesmo continuar, podemos voltar até 6, 16, aí 14 mesmo 6. Agora, por irmão, se eu for convosco falado em outras línguas, em que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação, ou da ciência, ou de profecia, ou de doutrina? 16 diz assim: e se tu bendiceres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da sua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Amém. Aqui estamos a falar
falar em língua, pessoas podem não entender, porque não entende a língua que ninguém entende o que está a ser dito, o que está a ser falado. É por isso que Paulo aconselhava aos coríntios, se você ora de línguas, você está a edificar, está a falar, o teu coração está a falar com quem? Com Deus. Mas a mente não. Então, é aconselhável. Vamos ver, embaixo vou depois, para não falar. Segundo, falar em língua pode ser em oração. Hoje estou a explicar a mesma coisa de que falei agora. O orar é por os outros. Aí mesmo 14, 2, 5 diz: pois quem fala em outra língua não fala com os homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Amém. Mas o que profetiza fala com os homens. Eu não vou falar aí. Vou saltar 4. O que fala outra língua, em si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outra língua, salvo-se a interpretar para que a igreja receba edificação. Amém. Então, se eu oro em línguas, eu estou a edificar meu coração, eu estou a orar, estou a falar com Deus, meu espírito está a falar com Deus. Então, imagina se eu falar em língua 30 minutos, desde que cheguei aqui a falar em línguas. Aqui tem pessoas que não entendem, se não tem um intérprete. Vamos falar depois disso. Então, aquele tolo, aquele que não sabe nada do Espírito Santo, vai sair aqui, como que vai dizer amém? O Deus seja louvado, porque não entendeu nada. Amém? É por isso que Paulo aconselha aos coríntios. Então, se falar em línguas, fala em línguas. Mas, se não há intérprete para interpretar, então para de falar, então. Amém? Mas, você quando se está a orar sozinho em casa, se quer orar em línguas, ou se tem essa inspiração de falar em língua, pode falar, pode orar em línguas, não tem problema, mesmo 1 hora de tempo, mesmo 2 horas de tempo, é muito bom. É muito bom. Até oração, quando você ora, está naquela fase, poder de demônio não tem poder nessa oração, porque é um fogo que está a sair, é um fogo que está a sair e queima tudo que está na coisa frente. É por isso que é muito bom também se os cristãos desejar também falar em língua, ou encher o Espírito Santo, orar em Espírito também é muito importante. Amém? Esse dom é muitíssimo importante. Paulo, quando falou assim, falou por causa da igreja, essa aqui está falando em língua, essa também está falando em língua, aquele também lá, então fica desordem, desorganização. Mas é bom o cristão. Mas orar, se está sozinho, está num sítio, é muito bom. Se orar sozinho, mesmo 1 hora, mesmo 2 horas, não é mal. É muito bom. Amém. Aqui temos Judas, temos também outros, vou saltar, vamos ser um pouco rápido. Vamos para o 3. Aqui que tem caneta pode escrever Judá 20. Vamos para o 3. Falar em língua em congregação não é proibido, mas é melhor que haja interpretação para edificar a igreja. Já falei disso. Não é proibido, mas é muito bom que haja interpretação para fazer o quê? Para edificar a igreja. Porque eu estou a me edificar sozinho, mas o outro está a ser edificado. Então, como é congregação, é muito bom que eu pare, para não levar também muito tempo. Mas se há uma pessoa também que está a interpretar,
Podemos continuar. 1 Coríntios 4, 14, 13, 27 e 28. 4. Falar em língua dentro da congregação requer ordem. 1 Coríntios 14, 27, 28. 27 e 28. No caso de alguém falar em outra língua que não seja mais do que duas, aliás, não são pessoas, você quer dizer dois, o quanto, muito três, e isto sucessivamente, e haja que interprete, mas não havendo intérprete, fica calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Amém. Se tem intérprete, alguém pode falar em língua, outro tem que interpretar lá. Outro esperar aquele outro. Quando o outro termina. Ou quando alguém está a falar em língua, levanta a outra a falar em língua. Aquele que está a falar em língua primeiro, cala. É ordem assim. Depois, vamos ouvir mais outra revelação. Aquele também fala, se aparecer mais outra a falar, aquele primeiro também cala. Mas que não passa mais de 3, Paulo diz assim. E se não há intérprete, pode falar, mas calar, para evitar que haja desordem na igreja. Porque o Espírito Santo também é espírito de ordem. Amém? Muito não gosto de ouvir isso. Está uma coisa aí, não tem algo para falar. Não, é ordem na igreja. Paulo aconselhou que haja ordem. Falar uma pessoa, segunda língua, terceira língua, quarta, aquele que tem programa pode dizer, tá bom, essa aqui toca ele para parar. Não é a Bíblia. Porque todos falaram, mas não houve intérprete. Então, para não estragar tudo, para. Não sou eu, é a Bíblia que está dizendo. Então, aqui também disse, devemos desejar falar em línguas, mas procurar muito a profecia. A profecia. Amém? Procurar de onde é a profecia, porque a profecia é falar com a igreja. Jesus disse, arrepende-te. Isso pode ser a profecia, a mensagem. Amém? Porque essa palavra, arrepende-te, é mais do que a pessoa que falou em línguas, ninguém entendeu nada, 30 minutos. Mas essa palavra pequena, alguém ouviu e pode voltar, mandar voltar em Cristo. Amém. Então, encontramos as igrejas, muitas igrejas, onde fala de língua, tudo, não sei o que. Bom, não é mal, não é pecado, não é mal, mas deve haver ordem. Cada coisa tem tempo dele. Talvez uma pergunta que já respondi uma vez. Perguntar, será que tudo fala em línguas? Não sabemos. Amém? Porque há outros que vão imitar. Isso vamos estudar quando vamos falar acerca do qual é a diferença que existe entre dons do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo. Quando vamos falar isso, vamos ver que os dons, é possível alguém imitar os dons, mas o fruto é impossível imitar. Vamos ver quando vamos chegar lá. Então, há pessoas que imitam os dons. É perigoso. Não, é perigoso. Porque todo mundo está a falar lá, eu vou também querer falar, para não. Não. Essa é uma inspiração individual. Se for para toda a igreja, graças a Deus. Mas se não imita nada, não aprende nada. Muitas pessoas estão a ser enganadas e levando com o espírito maus. Porque o pastor não batiza no Espírito Santo. Somente Deus sozinho, Jesus sozinho. Só
Esse é de repente. Às vezes fica até difícil a se controlar. Amém. Às vezes até fica difícil a se controlar. Alguém já sai, não sei o que, tudo, lágrima, tudo. Não se controla. Tá, uma pessoa pode mesmo chorar na igreja, tirar lágrima na igreja, assim, se está bem, bem. Hã? Jeremias, assim, onde está, começar a tirar lágrimas, todas essas coisas aí. Outro sai mesmo, coisa aí. Porque está noutra força que não é normal. Amém? Amém? Deus nos ajude muito. Mas tudo isso devemos orar a Deus. Estudamos acerca dos dons. Para nós, como igreja, pedir, cada um, eu pedir, você pedir, que Deus te ajude, que Deus me ajude, para ter os dons necessários no ministério. Orar também em língua é muito importante. Há outros poderes de Satanás que fica eliminado naquele momento. Vamos continuar. Vamos ver a interpretação de língua. Aí não vamos demorar, é quase, já falei tudo. A interpretação de línguas é outro dom. Esse é o dom, é o poder, é a capacidade dada que vem do Espírito Santo para a igreja conseguir entender e compreender o significado das palavras faladas em línguas não compreendidas. Aquele que fala em línguas pode também ser dado este dom de interpretação ou outras pessoas segundo a vontade de Deus. 1 Coríntios 14, 4 e 13. 14, 4 e 13. O que fala em outra língua, assim mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Vamos aí no 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Amém? Diz o quê? Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Significa que se alguém tem esse dom de falar em língua, deve também orar, interpretar. Muitas pessoas que têm dom de interpretação, aliás, de falar em língua, têm também dom de interpretar. Mas há outro que tem também dom de interpretar, mas não fala em língua. Atenção. Pode ouvir o que fulano está a falar, corrente diretamente, interpretar o que fulano está a falar. É porque falamos que são dons de inspiração. Ele está a falar lá em línguas, Mugisha está lá, está a entender o que ele está a falar. Está a falar em chinês ou outra língua que ninguém entende aqui. Mas ele entende o que está a falar. E ninguém lhe diz. Todo é automático. Amém. Talvez nós, naquele tempo que nós crescemos, vimos isso. Amém? Vimos isso. Ele tinha falado que o outro também está falando. O outro está a interpretar aquele mesmo aí. Como estamos a pregar assim mesmo. Outro interpretar, outro falar e interpretar. Até amém, termina amém. Esse é dom que nós pedimos, devemos pedir a Deus. Então, analisando, podemos dizer que somos pobres. E por isso costumamos pedir, vamos levantar, orar. É meu desejo, é teu desejo. Todos os dias devemos orar, porque há muita coisa. Deus tem muita riqueza que Ele nos deu, mas nós não temos. Amém? Temos o que Ele nos deu, mas ainda falta. Ainda me falta eu, ainda também te falta você. Por isso você, um cristão, deve orar a pedir os dons do Espírito Santo. Vamos rapidamente. Esse C da profecia. A profecia. Devemos diferenciar a profecia como
uma revelação do Espírito Santo de um tempo. 1 Coríntios 12 quando? 10. De um tempo, 12, 10. A outro, operações de língua, e outro, profecia. Só aí. Esse é um dom de um tempo. Estamos juntos? Se você tem esse dom de profecia, não vai te chamar, eu sou profeta já. Você tem esse dom. Há um tempo que Deus te dá. O que está a criar problema agora nas igrejas? Se alguém Deus lhe deu um pouco, já se chama profeta já. Já é Elias. Já é Isaías. Já pode dizer tudo, qualquer momento quer falar tudo. Vamos ter cuidado. Se realmente esses dons vêm de Deus ou vêm de onde? Quando falamos no início, discernimento do Espírito Santo, aliás, discernimento de espíritos, discernimento do Espírito, lá no 1 João 4:1, falamos que devemos ter cuidado de todo o Espírito, não aceitar todos os Espíritos, mas devemos analisar e estudar se realmente vem de Deus. Amém? Então, há esse dom de profecia. A pessoa pode ser revelada uma coisa. Como eu falei também, os dons alguém pode ter de profecia e de interpretar. É normal. Já falamos que os dons é o Espírito Santo que dá. Não é uma pessoa. Não vai dizer, você tem isso aqui. Não. É o Espírito Santo que dá. Então, devemos diferenciar a profecia como dom ministral. A dom ministral que encontramos no Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Amém. Há aquele que tem esses ministérios em algumas igrejas. Nas algumas igrejas. O dom da profecia é dado por algum crente só que faz ministério dentro da igreja. Esse dom ministerial, algumas igrejas dá o quê? Ok. Esse dom, chama-se ministerial. Entendemos? Dom ministerial é alguém tem esse dom como pastor, evangelista. Então ele deu, esse aqui é profeta. Algumas igrejas. Nas igrejas pentecostais não existe. Estamos juntos? Não existe por vários motivos, por causa de entrar nos equívocos, confundir as coisas. Porque muitos já se chamam profeta, porque está nesse ministério. E quando realmente os profetas vieram para anunciar o que ia acerca de Jesus Cristo. Estamos juntos? Os profetas vêm para anunciar a vinda de Jesus Cristo. Já Jesus chegou, já tem ministério. Não estou a dizer que não existem profetas, não posso contradizer a Bíblia, mas estou a dizer que é por isso nas nossas igrejas pentecostais, esse ministro consagrado como profeta não existe. Estamos juntos? Não estou a condenar aquele que existe, mas devemos ter cuidado. Porque que se chama profetas agora, maioria, são mentirosos. São mentirosos. É por isso que muitas igrejas evitam cair desse lapso, para não cair também disso. Porque já é profeta. Tudo que vai dizer que é Deus que falou. A profecia, o profeta era o quê? É uma pessoa que comunica, que recebe aquela comunicação diretamente de Deus e fala com o povo. Amém. Ele recebeu uma mensagem logo, fala com o povo. Então, se vamos dar alguém é ministro, já é profeta isso aqui. Será que tudo que está a dizer vem de Deus? Aí há um ponto de interrogação. É por isso que muitos falam as coisas e não acontece nada. Vai acontecer isto, não acontece nada. Até fulano vai morrer.
Já ouviram os presidentes fulano vai morrer, mas ainda vive, continua vivo. Então, vamos ter cuidado dessas coisas, desses nomes. A outros se dá esses nomes para mostrar que são poderosos. O que é poderoso é Deus sozinho. Atos capítulo 15, 32. Do tempo dos apóstolos. 15, 32. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muito conselho e fortaleceram. Amém. Era profeta. Até outras partes fala assim. Esses profetas, a missão da profecia não era daquele que Deus só falou de ver, era de ajudar as pessoas com a palavra do Senhor, aconselhar as pessoas. Então as pessoas estão a confundir logo, quando já é profeta, diz que ele que falou com Deus, logo falou assim. E quando às vezes Deus não falou nada? Quando Deus não falou nada. E por isso esse ministério não existe em muitas igrejas. Até muitas igrejas, não é nossa igreja pentecostal só, muitas igrejas não existem. Porque creio que realmente os profetas existiram. Esse dom existe como dom da profecia. Mas ficar alguém como ministro, profetas, muitas igrejas não aceitam por causa do motivo disso, para evitar as pessoas caírem no lapso do inimigo. Mas nós cremos que o dom da profecia existe e Deus pode usar cada pessoa para revelar alguma coisa para a igreja ficar alertada, acordar ou fazer a obra dele. E não é só coisa aí. Continuamos a confundir que se há uma profecia da igreja, a pessoa deve começar a falar em línguas. É isso assim só? Não. Deus pode usar alguém, tirar a palavra da profecia, a pregar assim. A pregar só. A profecia passa lá. Amém? Porque Deus te dizia, você é bom ler os livros dos profetas. O profeta dizia, Deus diz assim, vai acontecer isto. Não precisava falar em línguas. Ouvimos isso a falar em línguas. Não, esse é o outro dom. Ele pode ter dom de falar em língua, também dom de profecia, mas também pode ter também dom da profecia, mas não falar em línguas. Amém? Amém? Amém. Yeah. Então são os dons. Deus te dá a segunda coisa. É por isso que cada mensagem, vamos ouvir a mensagem de Deus e ter atenção. Às vezes que a mensagem chega, é uma profecia. Deus usa aquele servo que está parado lá para falar as coisas importantes para a sua vida ou para alertar a igreja. Então, outros pensam só, vai chegar o profeta, aquele profeta vai chegar a dizer. Não, tenha cuidado. Deus fala de maneira diferente. E a grande profecia que nós temos no mundo é o quê? Isso aqui. Bíblia é aqui. É a grande profecia, isso aí. Os profetas diziam, Deus disse assim, não vai fazer isso, não vai acontecer, não é isso aí. Que dizia? Era o profeta. É Deus, não é? Esse é o quê? A palavra de... Não sabemos. A palavra do quê? Então quando estamos a dizer, então, Deus diz, é a profecia então. Essa aqui é a primeira profecia. Há muitas pessoas, quando estamos nas orações, dizem que Deus não falou conosco. Por que não ouvi alguém falar em línguas? Deus não falou conosco. Não. Deus fala de maneira diferente. Nós não vamos obrigar Deus a falar... Maria deve falar em língua, para dizer que Deus falou conosco. Não. Se nós ouvirmos a palavra do Senhor, esse é tudo do que toda a profecia. Porque mesmo se Maria falasse em línguas, ou falar a profecia X, ainda vamos voltar àquela profecia de Mariam, meter aonde? Na Bíblia. Amém? 1 João capítulo 4, 1. Já lemos muitas vezes. Toda a profecia deve ser examinada.
Então, a palavra de Deus é a grande profecia que nós temos. Então, a profecia pode ser qualquer pessoa. Vamos ler Atos, capítulo 12, diz assim. Capítulo 12, Atos. Você também pode ser profeta. Não procura as igrejas onde há profetas. Você também pode ser profeta. Porque esse é para nós todos. É para nós todos. E nós que cremos no nome do Senhor Jesus. Atos, capítulo 12, versículo 17 e 18. E aconteceu nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vocês, filhas, nossas filhas, vocês jovens, profetizarão. É a promessa. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Nós também, velhos, vamos sonhar. Amém. Então, Deus nos visita de várias maneiras. Ele pode me visitar no sonho. Quando me visita, fala comigo. Outro também, pastor Livingstone, pastor Celestino, pastor o que dorme. Outro também, Deus te visita. Mas muitas pessoas dizem que qual é o dom? Eu não tenho dom. Deus tem dom diferente. Deus pode te visitar, aquela visita, depois te revelar alguma coisa que Ele deseja. Então, essa é a promessa para a sua igreja. Então, vamos analisar em detalhe desse dom da profecia. A profecia é um dom especial que traz a palavra de revelação diretamente vindo de Deus, puxado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 14, 24, 25. Depois, saltar 29 e 31. Não é trazer a mensagem de pregação, a mensagem ou a pregação pregada ou uma pregação falsa. Aqui eu falei acerca de coisa que a pessoa pensa nele. Eu queria falar muito acerca disso. A pessoa fala, aquele dia pendo, aconteceu isto. Então, prepara como aquela profecia que eu disse daquela menina, lembra, não é? Eu falei no segundo culto. Aquele que foi dado dinheiro para profetizar que ia casar. Foi o segundo culto. Alguém recebeu o dinheiro quando chegaram lá. Quando já o assalto está quente, profetiza. Então, quando chegou lá, começou a profetizar. Mas deu dinheiro para profetizar que, você A vai casar com B. Então, mas levou dinheiro daquele B. Deu dinheiro àquela pessoa, era profeta da igreja aí. É por isso ter cuidado. Ter cuidado. Todo mundo sabe que você profetiza. Quando chegar lá naquela era cruzada de orações, começa a profetizar, a dizer que a sua mulher é B. Ela então, era uma senhora. Então, quando entraram, começaram a profetizar. Deus diz assim, a sua mulher é B, não duvida nada, casa com ela. Um pouco de tempo de novo, Deus diz assim, casa com mulher B, fulano é sua mulher. Esse casamento aconteceu, só que depois disso, não durou tempo, divorciaram. Aquele jovem era um jovem muito bom da igreja, e caiu assim, esse casamento falhou assim. Por quê? Faltou a sabedoria. Estávamos a estudar acerca do ensinamento do Espírito. Não é toda a profecia que vamos meter e andar a seguir. Se Deus profetiza, Deus disse que fulano é sua mulher, eu também deveria amar. Deus sabe que eu tenho o sentimento de amar. Se não está a entrar em mim, vou dizer, não, esse não é Deus que falou. Casar não é diferente de dizer vai evangelizar. Não é? Vai evangelizar assim, vá. Mas casar é viver junto. Você deve amar alguém dentro. Não é o profeta que vai dizer casa com fulano. Então, se é assim, tá bom. Vamos orar e esperar o tempo. Até você sentir. Eu conheço muitas meninas que foram assim. Deus te falou. Depois juntaram assim. Quando não era isso. Então, nós devemos verificar a profecia
não devemos só andar assim. Devemos pedir os dons, Deus nos dar esse dom, é necessário na igreja. Porque a profecia pode revelar muitas coisas que nós não sabemos. Pode revelar, nós gostamos disso aí. Isso é tudo, não é para envergonhar pessoas, mas é para ajudar a igreja a crescer, se afastar do pecado. Se Deus te revela, você jovem, é adúltero, você, arrepende-te. Isso é muito bom para a pessoa, porque pode dizer, epá, já Deus sabe que eu faço isso aí, deixa eu deixar isso aí. É muito importante a profecia na igreja, muito importante. Mas devemos ter cuidado da profecia que não vem de Deus, falso. O falso. Então, no Antigo e Novo Testamento, o objetivo principal da profecia não era de profetizar as coisas futuras, estamos juntos? Mas dizer e promulgar a vontade de Deus, aconselhar e fortificar o povo de Deus, seguir a justiça, a fidelidade e a paciência em o povo se afastar da malidade e viver a santidade ou agradecer ou agradar a Deus. Esse que é o objetivo principal da profecia. Não é dizer que amanhã vai chover, não sei o que é. O objetivo principal, pode falar de futuro, sim, mas o objetivo principal é homem de Deus se afastar de malidade, viver a vida de pureza e andar segundo a vontade de Deus. Porque amanhã, pode profetizar amanhã 5 anos, mas se o Deus te quer hoje, não te quer amanhã. Amanhã vai te querer, mas te quer hoje. Então, devemos ter. Outro também anda com profecia falsas. Guardaram há muito tempo, Deus falou isso. E quando Deus não falou nada, é bom ter cuidado. A pessoa que anda com as coisas falsas, guardado falso, Deus falou. Porque a serva de Deus falou, porque não sei o quê. Não, eu vou sempre orar a Deus. Se realmente é a verdadeira profecia, eu vou também orar a Deus. Deus também pode te revelar sozinho. Não depende das pessoas. Amém? Você também é filho de Deus. Procura depender de si. Eu gosto disso muito. Não depender do pastor, não depender de fulano, depende de si. Amém? E Deus vai te ajudar. Eu gosto de andar assim. Gosto de andar assim. E Deus, quando você lhe procura, Ele te revela tudo. Se é a promessa que você tem, Deus vai também te revelar. Não significa que você tem essa coisa aí, esse dom, mas Deus sempre não pode deixar você sofrer muito. Eu tenho esse problema, Deus me ajuda. Não pode só revelar outras pessoas, pode revelar assim. Mas se você também que tem problema, Deus, o Espírito Santo veio para nos consolar. Ele também pode te visitar de uma ou outra maneira diferente que visitou aquela pessoa. Amém? Já estou a ver a hora, mas me dá 2, 3 minutos para pelo menos terminar, para a próxima hora não voltar aqui. A mensagem da profecia pode revelar o coração do homem. 1 Coríntios, nós vamos ler 14, 25. O coração do homem. A palavra da profecia pode revelar. Até outra pessoa pode dizer, o pastor quando prega fala de mim. E quando não. É a mensagem da profecia que te revelou. Talvez eu não conheça seus problemas. Trazer a solução para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, 13 e 25. Cada profecia deve ser provada para evitar a infiltração das falsas profetas. 1 João 4, 1. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21. 1 Coríntios 14, 29. Enfim, como saber se a profecia vem de Deus? É difícil, mas a Bíblia nos diz, se a profecia vai do acordo da palavra do quê? Do Deus. 1 João 4, 1. Essa profecia que alguém está a trazer, está a dizer, vai com a acordo da palavra de Deus? Sim, tá bom. Se não vai assim, tira, não vem de Deus isso aí. Se a profecia fala acerca de temer a Deus, 1 Timóteo 6, 3, a profecia deve dizer você, afasta do pecado. Não há profecia que vai te dizer você continuar na sua vida que não agrada a Deus.
1 Timóteo 6:3. Se a pessoa que profetiza vive a vida digna de um crente salvo, fiel a Cristo, aquele também é profeta. Há profetas que são ladrões. Esses não são falsos profetas, não são profetas. Que chega e quer estragar a igreja. Em nome da profecia. É quando não são. Eu já contei lá uma vez em África do Sul, aconteceu isso aí. Aquele senhor que andava a orar com as pessoas, não sei, especialmente mulheres. Até o pastor deu a igreja para ministrar com as mulheres. Depois começou a dizer, você tem problema, você é mulher? Amanhã vem. Aí entrou adultério já. Não vou falar muito, já o tempo passou. Amém, menina, mulher. Amém. Homem, amém. Yeah. Depois começou assim. Porque muitas vezes as mamãs, nossas mamãs bonitas, que nós gostamos, amamos, às vezes são muito enganados. Para um pastor, não sei o que eu serve. Quando apanha qualquer pastor, chega, tudo, as coisas que você tem, vai dizer. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Você não sabe a vida daquele pastor. Não sabe como é que vive. Você está ouvindo só. O profeta é o quê? Tenha cuidado. Amém. É bom confiar em teus pastores que está contigo. Não quer confiar uma coisa que você não conhece. Aconteceu isso aí. Afinal, entrava nas orações, porta fechada, dava drogas, meninos, mulheres, ficavam todos grossos. Cometia adultério com aquelas mulheres todas na oração já aí. O que tem desejo? Desejo. Isso aconteceu até foi descoberto quando pegou uma menina virgem. Dizia que tinha problema, vai orar com o servo de Deus lá. Ficou lá sozinho, fez a mesma coisa. E quando startou a gritar, esse pastor era bandido. Desapareceu. Aqui é África do Sul. Não é historinha. Tem fonte. Desapareceu. Afinal era bandido que se chamava pastor. Vamos ter cuidado. Nós vivemos os últimos dias. Não é qualquer voz que vamos aceitar que é profecia e profeta. Vamos ter confiança em Deus. Se você é cristão, você já recebeu Jesus Cristo como Senhor Salvador. Muito bom. Espera o que Deus vai falar na sua vida. Não espera ouvir outras coisas que podem te enganar. Qualquer problema, consulta seu pastor. Amém? Os 3 elementos básicos da profecia são esses aqui: edificação, exortação, consolação. Vai ler 1 Coríntios 14:3. Amém. Levei um pouco de tempo para terminar, porque estava já no fim desse. É para continuar. Que Deus nos abençoe muito. Amém.